Zé Felipe tem uma crise de ansiedade e a ajuda vem de onde ele menos esperava, Maria Alice. O que a pequena fez e falou fez com Zé respirasse fundo e começasse a se acalmar. Zé Felipe viveu um momento delicado de sua vida, marcado pela recente separação de Virgínia. Embora a ausência da ex-esposa fosse significativa, o que realmente o corroía era a sensação constante de que não seria capaz de ser um pai suficientemente presente para os 3 filhos. Essa dúvida o acompanhava em cada instante de silêncio, transformando a nova mansão em Goiânia em um espaço de eco para suas angústias. O ambiente não trazia paz, mas sim lembranças do que estava incompleto, e em sua mente crescia a ideia de que o afastamento inevitavelmente deixaria marcas nas crianças. Maria Alice, ainda tão pequena, já demonstrava maturidade além da idade. Maria Flor, com sua doçura espontânea, era a expressão pura da infância. E José Leonardo, o caçula, representava o início de uma nova fase que ele temia não conseguir sustentar com a mesma dedicação. Os dias passavam e, quanto mais se esforçava para cumprir sua rotina, mais o peso da cobrança interna se intensificava. Não era a falta de amor, mas o excesso dele que lhe gerava ansiedade. Amava tanto os filhos que não suportava a ideia de falhar em corresponder às necessidades deles. Essa cobrança se transformava em pensamentos obsessivos, que surgiam em momentos banais e se multiplicavam até tomarem proporções incontroláveis. A cada telefonema perdido, a cada mensagem não respondida no tempo certo, Zé Felipe se punia, se cobrava com a certeza de que estava falhando. Mesmo quando estava fisicamente presente, a mente permanecia prisioneira de medos, questionando se suas palavras eram suficientes, se sua presença bastava, se o amor que dava chegaria de fato ao coração das crianças. A nova realidade, sem Virgínia ao lado para compartilhar o peso das responsabilidades, intensificava essa sensação de solidão. Os pensamentos se acumulavam até se transformarem em sintomas físicos, palpitações, falta de ar. Era como se o corpo denunciasse aquilo que a alma tentava disfarçar. Essa pressão invisível o levava à beira de uma crise de ansiedade, e cada tentativa de controlar a mente parecia apenas alimentar o caos interior. Por trás da imagem pública de cantor e figura conhecida, havia um homem em luta silenciosa com sua própria fragilidade, tentando entender se a vulnerabilidade era sinal de fraqueza ou apenas parte da condição de ser humano. Esse turbilhão emocional marcava o início de uma jornada que não teria respostas fáceis, mas que carregava em si a promessa de revelar o verdadeiro valor do amor familiar. Antes de prosseguir nessa narrativa intensa, convido você a se inscrever no canal para acompanhar essa e outras histórias que revelam o lado mais humano dos famosos. A tensão acumulada dentro de Zé Felipe chegou ao ponto máximo quando a ansiedade deixou de ser apenas um pensamento repetitivo e se manifestou de forma avassaladora em seu corpo. A respiração acelerada, a mente tomada por imagens de falha e o coração batendo de forma descompassada criaram uma sensação de perda total de controle. Nesse momento de desespero, o medo de não ser suficiente como pai se transformou em uma dor física, quase insuportável. Ele não encontrava palavras para explicar o que estava sentindo, apenas a certeza de que estava fracassando diante da responsabilidade mais importante da sua vida. Foi nesse estado de vulnerabilidade extrema que Maria Alice o encontrou, tremendo, quase chorando. Com apenas 4 anos, a menina enxergou no olhar do pai uma necessidade que dispensava qualquer explicação. Ao perceber a angústia dele, Maria Alice agiu com a naturalidade e a pureza de uma criança que ama de forma incondicional. Sem compreender tecnicamente o que era uma crise de ansiedade, ela sabia instintivamente que sua presença poderia fazer a diferença. A menina se aproximou, falou de maneira simples e direta, lembrando de que não estava sozinho. Papai, estamos aqui com você. As palavras infantis, carregadas de sinceridade, tiveram um efeito imediato. Ela disse que o amava muito, que Maria Flor também o amava e que ambos estavam com ele. Eu te amo muito, papai, e a Flor também. Nós estamos aqui com você para sempre. Esse gesto, pequeno em aparência, foi imenso em significado. Em meio ao caos da mente, Zé Felipe encontrou um ponto de ancoragem. O impacto das palavras da filha foi como um sopro de ar fresco em um ambiente sufocante. Enquanto a ansiedade tentava convencê-lo de que era insuficiente, Maria Alice ofereceu a prova concreta de que, para as filhas, ele já era tudo o que precisava ser. Um pai presente no coração delas, mesmo com suas imperfeições. A pureza daquela declaração, vinda de uma criança que ainda não conhecia os filtros da vida adulta, rompeu a barreira da autocrítica implacável e abriu espaço para um instante de alívio. Pela primeira vez em muito tempo,
Zé Felipe sentiu que não precisava carregar sozinho o peso da responsabilidade, porque o amor de suas filhas já preenchia as lacunas que ele julgava impossíveis de suprir. O que parecia apenas uma crise de ansiedade se transformou em um divisor de águas, mostrando que o apoio poderia vir das formas mais inesperadas. Maria Alice, em sua inocência, se tornou o catalisador da mudança, provando que a força de uma criança é capaz de resgatar até mesmo um adulto perdido dentro de si. Enquanto Zé Felipe começava a se recompor com a ajuda inesperada da filha, havia olhos atentos acompanhando aquele instante de forma silenciosa. Leonardo e Poliana testemunhavam a cena à distância e sentiam no coração o peso, ao mesmo tempo, o alívio do que presenciavam. Para eles, não havia nada mais doloroso do que ver o filho mergulhado em angústia, lutando contra um inimigo invisível que corroía por dentro. Contudo, naquele momento, a neta de apenas 4 anos se mostrava maior do que qualquer dor, assumindo um papel inesperado de amparo. A percepção de que a força do amor infantil podia conter o turbilhão da ansiedade trouxe a Leonardo e Poliana uma mistura de surpresa e gratidão, como se a vida lhes mostrasse que a continuidade da família se dava também pela sabedoria instintiva das novas gerações. Zé Felipe, ainda abalado, começou a perceber o efeito real das palavras de Maria Alice. Não era apenas um gesto carinhoso de filha para pai, mas uma declaração poderosa de apoio incondicional, de amor incondicional. Ao ouvir que ela e Maria Flor o amavam e estavam ao lado dele, uma nova compreensão se formava em sua mente. Era como se aquela frase simples fosse um lembrete de que, mesmo diante da separação, mesmo diante do medo de falhar, havia uma certeza inabalável. O amor das filhas não dependia de perfeição. Essa constatação foi se expandindo dentro dele, como um bálsamo contra a dor que havia tomado conta de seus pensamentos. A cada palavra da menina, Zé Felipe se sentia menos sufocado pela ideia de que estava sozinho em sua luta. Ele passou a enxergar que o peso que carregava era, em parte, fruto de sua própria cobrança exagerada. O amor de Maria Alice revelava que ser pai não era sobre nunca errar, mas sobre estar presente de coração, sobre oferecer afeto e acolhimento, ainda que em meio a falhas humanas. Leonardo e Poliana, ao observarem isso, compreenderam que a neta estava entregando ao filho uma lição que eles mesmos tentaram ensinar ao longo da vida. A verdadeira força não está em se manter imune às fraquezas, mas em encontrar apoio naqueles que nos amam quando mais precisamos. Assim, o testemunho silencioso dos pais e o gesto poderoso da filha consolidaram um novo ponto na jornada de Zé Felipe. A ansiedade ainda estava presente, mas já não tinha o mesmo domínio. Pela primeira vez, ele percebia que sua âncora não estava em controlar tudo, mas em aceitar o amparo oferecido por sua família. O ponto de maior tensão havia passado, mas a experiência deixou em Zé Felipe marcas profundas e uma reflexão inevitável. Ele respirava com mais calma, sentindo que as palavras da filha não apenas o ajudaram a sair da crise, mas também abriram uma porta para enxergar sua realidade de uma maneira diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu aceitar que a vulnerabilidade não era sinônimo de fraqueza. O medo de não ser um pai perfeito, que tanto consumia, começou a se dissipar diante da certeza de que já havia um amor sólido e inabalável em sua vida. Maria Alice havia mostrado, com gesto simples, que a perfeição não era exigida, apenas a presença verdadeira e o afeto constante. Essa percepção foi como um alívio, um convite a se libertar da pressão silenciosa que vinha se impondo desde a separação. A presença das crianças, ainda tão pequenas, tornou-se o símbolo da força que ele buscava. Maria Flor, com sua inocência, e José Leonardo, ainda no início da vida, completavam o quadro que o lembrava de que ele não estava sozinho em sua jornada. O amor deles já era suficiente para sustentar sua identidade de pai, mesmo diante de falhas ou distâncias inevitáveis. Reconhecer isso trouxe a Zé Felipe uma sensação de redenção. Ele não precisava corresponder a um ideal inalcançável, bastava estar disponível de coração aberto para os filhos. Essa consciência, nascida de um momento de dor extrema, transformou-se em um novo pilar emocional. Leonardo e Poliana, ao perceberem essa mudança no olhar do filho, sentiram a confirmação de que o apoio da família havia cumprido seu papel. Eles não intervieram diretamente, mas sabiam que a simples presença, a segurança silenciosa de estarem próximos, servia como uma rede de sustentação. O reencontro de Zé Felipe consigo mesmo, mediado pelo amor das crianças, era também um reencontro com os ensinamentos que recebeu dos próprios pais. A continuidade da família se manifestava de forma clara.
O cuidado que outrora eles ofereceram ao filho agora era reproduzido pelas netas, em um ciclo de amor que resistia às adversidades. No fim, o que parecia apenas mais um colapso emocional se revelou como um momento de renascimento. Zé Felipe aprendeu que o verdadeiro apoio não está em afastar as dores, mas em ter coragem de enfrentá-las com a ajuda daqueles que o amam. A crise deu lugar a um entendimento mais profundo sobre paternidade. Ser pai não é ser perfeito, é ser real, vulnerável e disposto a recomeçar sempre que necessário. A experiência vivida por Zé Felipe não apagou as dores da separação, mas trouxe uma nova forma de lidar com elas. Ele compreendeu que a ausência de Virgínia não precisava significar a ruína de sua identidade como pai, e que o amor dos filhos era a base sobre a qual poderia reconstruir sua confiança. A lembrança da crise ainda o acompanhava, mas, em vez de ser apenas um sinal de fraqueza, passou a servir como marco de transformação. Aceitar sua vulnerabilidade foi o primeiro passo para encontrar força, e reconhecer que não precisava caminhar sozinho deu sentido ao processo de cura. Cada palavra de Maria Alice permanecia ecoando como um lembrete de que o essencial não está em nunca falhar, mas em estar disposto a amar de forma genuína. Essa ressignificação da dor abriu espaço para um aprendizado valioso. Em vez de lutar contra a ansiedade como se fosse um inimigo a ser derrotado, ele passou a enxergá-la como um sinal de que precisava se permitir descansar, dividir responsabilidades e confiar mais no apoio daqueles que estavam ao seu redor. Leonardo e Poliana se tornaram símbolos dessa rede de proteção silenciosa, mostrando que o cuidado dos pais nunca desaparece, mesmo quando os filhos crescem. A cena que presenciaram não apenas reforçou o amor por Zé Felipe, mas também os fez sentir orgulho da neta, que já demonstrava a mesma sensibilidade que sempre buscaram cultivar na família. A partir desse ponto, a visão de Zé Felipe sobre a vida mudou. Ele deixou de buscar perfeição e passou a valorizar presença. Pequenos gestos com os filhos ganharam um significado ainda maior, pois sabia que eram esses momentos simples que construíam memórias duradouras. Já não carregava sozinho o peso da expectativa de ser impecável, porque entendeu que o amor se constrói também nos instantes de fragilidade, quando se permite ser acolhido. Essa aceitação trouxe paz e uma confiança renovada para seguir adiante, mesmo com os desafios que viriam. A mensagem que essa história carrega vai além da trajetória individual de Zé Felipe. É um lembrete universal de que os laços familiares são indestrutíveis e que, mesmo em meio às separações, às dores e às crises pessoais, existe uma força que nos sustenta: o amor. É esse amor que resgata, que cura e que dá sentido à vida, independentemente das circunstâncias. E é com esse aprendizado que eu te convido a refletir, se inscrever no canal, curtir, comentar o que você achou dessa atitude de Maria Alice e compartilhar, para que mais pessoas se lembrem de que nunca estão sozinhas quando têm a família como porto seguro.